da palestra. Fala aí, menor, beleza? Vamos começar hoje. Deixa eu ajeitar minha cadeirinha pra poder começar meu bagulho. Nossa palestra tão esperada de segurança da informação que o pessoal tanto quer e fica me pedindo loucamente. A gente vai ver o bagulho de internet lá do culto da internet, porque eu vou te mostrar algumas coisas que tá aí no seu dia a dia e você talvez não saiba. Antes de começar tudo, o que eu vou falar com vocês? Eu vou te perguntar algumas coisinhas. Você sabe me dizer o que é internet? Normalmente, quando eu falo na palestra, eu olho pra cara dos outros. Hoje não tem. Eu tenho você pra olhar, a câmera do celular e imaginar você aí olhando pra minha cara. Então, a internet, normalmente, quando as pessoas falam sobre a internet, as pessoas dizem pra mim que a internet é uma rede mundial de computadores, beleza? Então, antes de começar a ver a maldade, a gente vai ver como é que funciona pra gente poder fazer a maldade das coisas. Então, ela não é uma rede mundial de computadores. Se você falar pra mim que a internet é uma rede mundial de computadores, você tá dizendo pra mim que ela é igual no mundo todo, funciona do mesmo jeito, é a mesma coisa em todos os lugares. Então, você tá falando de uma maneira que não é certa. Mas quando a gente vê na Globo, a Globo fala isso. Mas a parada é a seguinte, ela não é uma rede mundial. Ela é um conjunto de redes interligadas trocando informação. Se o meu slide são várias redes interligadas. Por quê? Quando eu tenho a internet, eu tenho a rede da Oi com a rede da TIM, com a rede da Vivo, com a rede da Claro, com a rede dos Estados Unidos, da Europa. Todas elas se comunicam, são redes diferentes que funcionam de forma independente, acabam deixando as coisas interligadas, mas elas não são a mesma coisa. Então, quando a gente fala de internet, a gente está falando de várias redes interligadas trocando informação. Se você disser que ela é uma rede mundial de computadores, o que acontece? Você está dizendo para mim que ela é igual no mundo todo. E se você joga qualquer joguinho online, você sabe que a internet do Brasil... fala mais devagar. Tá, então vou falar mais devagar. Você sabe que a internet no Brasil, ela não é igual do resto do mundo. Você sabe que a internet aqui do Brasil é uma coisa e dos outros lugares do mundo é outra. Então, assim, só para você usar como exemplo. Na China, você vai lá na China, pesquisa sobre alguma coisa que vá contra o governo. Você vai lá no seu computador, AK-47. Você vai lá e digita a arma lá do Kalashnikov. Na hora que você digita, 2 dias depois, polícia na tua casa, pé na porta e você apanha lá e vai preso. Por quê? Você não pode pesquisar nada na internet que vá contra a cultura, que vá contra o governo. Então você é preso por conta disso. O que acontece? Aqui no Brasil acontece isso. Lá eles monitoram tudo. Aqui no Brasil alguém é monitorado? Você tem sua internet monitorada? Sua conexão monitorada? Não tem. Aqui no Brasil você pode botar assim: matei minha esposa, quero saber como esconder o corpo. Vai aparecer fórum, vai aparecer Yahoo Respostas pra você. Vão dizer pra você assim: olha, tem que matar e tem que deixar o corpo quentinho, porque a hora da morte é determinada pela temperatura do fígado. Então você consegue dar aquela de chavada na pessoazinha que morreu. Não que eu tenha pesquisado, é porque por acaso eu sei que é isso que acontece, entendeu? Mas aqui no Brasil, a gente não tem esse tipo de monitoramento. Aqui no Brasil, cada um faz o que quer e não tem ninguém que toma conta da gente. Então, se você disser pra mim que é uma rede única, você tá falando errado, porque realmente não funciona assim. Tranquilo? Então vamos lá continuar. Outra coisa interessante, uma parada que os alunos falam que eles se confundem direto, é que as pessoas acham que tudo é internet. O cara fala assim: vou entrar na internet. Vou chegar em casa e vou entrar na internet. Sendo que ninguém entra na internet. Por quê? Porque a internet é diferente do que você está falando. Eu tenho assim, internet parte física, que são os cabos, os roteadores, os equipamentos, os switches, cabo, poste, isso é internet. Quando eu falo de internet, eu estou falando de parte física, eu estou falando de infraestrutura, estou falando de sistema de computação, mas não assim, parte lógica, eu estou falando de cabo mesmo, estou falando de parte física. O que é diferente do www, esse monte de coisinha que apareceu aí na tela para você agora. Quando eu falo de internet, eu falo de parte física e infraestrutura. O www é a parte lógica. Tanto que se você pegar, eu estava até mostrando mais cedo o livro para o pessoal na live de teste, se você pegar o livro do Tannenbaum, por exemplo, ele vai estar dizendo lá que a internet, ela tem a parte física e que o www é a parte multimídia da internet. As duas coisas, elas estão juntas, mas elas são diferentes. Tanto que a internet, ela surgiu em 69, que é um ano excelente para surgir alguma coisa. Se você conhece a música da Tática Barraco, você sabe do que eu tô falando. Vai lá no vídeo dela e dá aquele like e fala assim, ó, só vim aqui por causa do Alfredo. Procura assim, frango assado, Tática Barraco, que você vai entender o que eu tô falando. E o web, olha a minha letra, meu 9, ele surgiu em 1900, cara, que bonito esse aqui, em 91. Então você tinha de 69 até 91 é tela preta, letra branca, amiguinho. Você não tinha GIF, você não tinha páginas internas, não tinha nada. Se o cara quisesse conversar com alguém, ele mandava mensagenzinha. Em 91 foi quando o Tim Berners-Lee, ele criou todas essas ferramentazinhas que estão ali do lado direito da nossa tela. Então, ó, aqui do meu ladinho direito eu tenho o www,
a parte lógica da internet, da comunicação que a gente tem hoje, e a internet em si, que é a parte física. Então, de 69 a 91, zero site, só mensagenzinha. Aí aqui em 91, você que é de informática e tá assistindo a palestra aí agora, fala pra mim o seguinte: www, você sabe o que é, né? Que é o World Wide Web. O Tim Berners-Lee, em 1991, além dele criar o www, dele criar a plataforma, você que odeia a Apple e fala que não gosta dos estilos de Steve Jobs, porque ele não fez nada de bom, só fez o Apple, o Steve Jobs criou o primeiro computador a ser usado na infraestrutura da web, do www, que é isso que está aparecendo na tela aí. E ele criou o computador Next, que foi um dos primeiros computadores ali para fazer com que a infraestrutura da web funcionasse. E o Tim Berners-Lee, nessa época, ele criou o www, que é a plataforma para subir o conteúdo. Ele criou esse tag aí que você está falando, é o HTML, que não é uma linguagem de programação, né, mas é uma linguagem de marcação, mas ele criou o HTML. Junto com o HTML, ele criou o HTTP, todo mundo conhece. E esse símbolo aqui, ó, dá uma olhada nesse símbolo azul com o mundo ali. Você sabe o nome desse navegador? Isso é um navegador. Qual é o nome dele? Fala aí pra mim. Você que é da idade antiga, você sabe o nome dele. E funcionava assim, ó. O titio Tim Berners-Lee, ele pensou no seguinte: hoje em dia a gente tem uma plataforma de subir conteúdo que é o YouTube. A gente sobe conteúdo pelo YouTube. Você sobe vídeos pro YouTube. O que o titio Berners-Lee pensou? Ele pensou assim: vou criar uma plataforma onde eu possa enviar conteúdo. Então ele criou o www. Aí depois ele pensou assim: agora já tem um lugar para subir o conteúdo, só que eu preciso desenvolver uma linguagem que suba, que desenvolva não, né? Mas eu preciso criar uma linguagem que crie o conteúdo. Qual foi a linguagem que ele fez para criar o conteúdo? O tal do HTML que você vê em tudo que é lugar hoje. Só que não adiantava eu ter a plataforma, não adiantava eu ter a linguagem para criar o conteúdo e eu não ter um protocolo, um programa que levasse as informações até a casa dos usuários. O que o HTTP fez? O HTTP é um programa que traz um protocolo, né? Eu falo programa para ficar mais fácil de entender, mas ele é um protocolo que traz as informações dos sites na internet para você. Então, quando você acessa um site do Google, do Facebook, Twitter, o HTTP é o cara que vai lá no Facebook, pega os dados e traz para você. Então, Tim Berners-Lee criou o www, que é a plataforma, criou o HTML, que é o símbolo verdinho ali, criou o HTTP, que é o cara para trazer. O Mosaic é esse símbolozinho aí. Esse símbolozinho é do Mosaic, que é um dos primeiros, o primeiro navegador, na verdade, né? Vocês devem lembrar do Gopher, quem é mais velho, devem lembrar da BBS, o pessoal aí das antigas, mas o Tim Berners-Lee nessa época, www, a plataforma, criou o bagulho para criar conteúdo, criou o programa para trazer até o usuário, que somos nós, e criou o navegador para você poder ver. Hoje em dia você sabe que se você não tiver um navegador, você não acessa de jeito nenhum as internets. Você já sabe como é que a internet funciona. Já falei dos cabos, já falei da parte lógica, agora me diz o seguinte: como você acha que o sinal da internet vem para sua casa? Da internet para sua casa. Você joga o seu joguinho online, você joga seu LoL, você joga seu Dota, World of Warcraft, igual eu jogo. Como é que você acha que o sinal vem do servidor do LoL até a sua casa? Lousado, Daniel, desculpa aí, mas aí quando tem doação, eu tenho que fazer um negócio que eu tenho que passar álcool no mamilo. Desculpa aí, vai ficar meio molhadinho, mas é delícia demais. Cara, R$2, eu tô muito rico. Como é que é feita a comunicação hoje mundial? A gente tem cabos que passam por debaixo da água, cavados no fundo do oceano, que vão fazer a comunicação entre os continentes e os países. E a pessoa acha assim: pô, Fredo, como que um cabo passa embaixo da água? Então, o mais interessante é que o primeiro cabo, ele foi passado em 1858. E olha aí na tela aí. Acho que deve estar desse lado aqui. Não, tá do lado de cá. Em 1858 foi passado o primeiro cabo submarino. Era um cabo que tinha em média tinha 2.475 quilômetros de extensão e ele ligava a América do Norte com a Europa. Naquela época não tinha internet, tinha o telégrafo, e eles queriam fazer a comunicação dos dois continentes utilizando alguma coisa de tecnologia. Eles começaram a usar esses cabos submarinos. Então os Estados Unidos, na época, eles desenvolveram uma forma de passar esse cabo pela... Como é que os caras passaram um cabo na época? Cara, 1858. Os malucos pegaram o cabo boiando, jogaram essa parada em cima da água e fizeram a comunicação de um continente com o outro. Se o maluco me pergunta isso hoje, 2020, eu falo assim: isso não vai funcionar, né, amigo? Você tá jogando o cabo na água boiando, compadre. Mas os caras jogaram o cabo na água, o bagulho ficou boiando lá e funcionou por 27 dias. O cabo ficou na água boiando lá, funcionou totalmente. Só que assim, qual era a comunicação? Você falava oi, a mensagem demorava 1 minuto e meio para ir de um lado pro outro. Você fala assim: oi, 1 minuto e meio para chegar dos Estados Unidos até a Europa. Tudo 1 minuto e meio. Cada palavra demorava 1 minuto e meio para ir de uma ponta a outra do cabo. Que na época não tinha comunicação. Tu tem 1 minuto e meio de bagulho, coisa pra caramba, né? Só que o cabo, depois de 3 dias, começou a dar um delay gigante.
começou a demorar 40 minutos para cada mensagem chegar. E depois de 27 dias, no 28º dia, esse cabo pegou fogo e queimou em algumas partes. Eles tiveram que aumentar muito a tensão do cabo para passar o sinal, o cabo acabou degradando e quebrando. E não funcionou, é lógico. Só que 8 anos depois, eles repassaram esse cabo. 8 anos depois, em 1866, eles passaram outro cabo, só que usando corda de piano como guia. Ele tinha cortiça e tinha alguns tipos de blindagem. Eram 7 fiozinhos de cobre, e esses 7 fiozinhos de cobre dentro da cortiça, com guia de corda de piano como guia para o cabo não partir. E esse cabo de 1866, ele ficou 100 anos funcionando, fazendo a comunicação. Ele só foi tirado em 1966. Tanto que uma fabricante de joias americana famosa, a Tiffany's, não sei se vocês conhecem, vocês podem procurar aí. A Tiffany's, ela vendeu, não sei se vende até hoje, mas na época ela vendia pedaços da internet, porque pegaram esse cabão da internet que foi tirado e cortaram em pedacinhos e vendia pela Tiffany. A Tiffany vendia cada pedaço da internet $2.500, que era um cabinho cortado com uns adornozinhos na ponta para poder enfeitar. Então o nego faz dinheiro com tudo. Mas hoje, 2020, não funciona assim. Hoje, 2020, você tem cabinhos assim, ó. Olha só, o cabo é hoje assim. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma carretilha tipo linha de pipa. É isso aqui, ó. Isso aqui, cabo. E é tudo enrolado. Se você vê um navio que tem essa parada, o lugar onde tem isso é um bagulho gigantesco de grande. E esse cabo por dentro, ele é assim, ó. Dá uma olhada nesse cabo, meu amigo. Olha só. Eu tenho aqui poliestileno, tipo de plástico. Eu tenho aço, poliestileno, plástico. Tem um chumbo aqui, aço. Tá vendo esse bagulhinho verde e amarelo aqui? Não tá vendo? Verde e amarelo. Isso é a fibra ótica. A fibra ótica, ela nem tá no verde e amarelo. A fibra ótica tá dentro do que tá dentro do verde e amarelo. A fibra ótica é um cabinho que a gente usa hoje para fazer transmissão submarina, igual aquele de 1858, sendo que é um cabinho que é mais fino do que o seu fio de cabelo. Então, se você tem um fio de cabelo, pega o seu fio de cabelo e olha, a fibra ótica é mais fina que ele. E do mesmo jeito não, aqui no primeiro cabo, era uma pessoa por vez, 1 minuto e meio de comunicação. Na fibra ótica hoje a gente consegue passar umas 4.500 ligações por segundo em um fiozinho de cabelo. Então tudo que você tem hoje de Netflix, internet, todas essas paradas, graças à fibra ótica que tem nos cabinhos hoje. E aquele reforço todo em volta é pro cabo não quebrar, lógico. Só para você entender mais um pouquinho como é que funciona a fibra, dá uma olhada aí nesse slide, ó. O lugar é desse tamanho. Sente só. Aqui, ó. Você tem aqui esse bagulho gigante, que é o lugar onde você passa a fibra ótica, cara. São os lugares onde os caras enrolam fibra. A fibra eu não posso dobrar, né? Porque senão ela parte, dependendo do tipo de fibra. Então eles botam nesses lugares gigantes. E eu tenho aqui também, como eu te falei, embaixo da água. E tá ali, ó, embaixo da água pra você ver no meu PowerPointzinho safado. Então, os cara que trabalha com isso deve ganhar bem? Com certeza, ganha muito bem. Quando o cabo dá problema, dá falha, pega o cabo sobe pro navio, é feito o reparo, depois o cabo volta pro fundo do mar. Se você pesquisar, você vai ver que os cabos ficam até 1 quilômetro de profundidade enterrado terra. Só pra você ver mais um pouquinho, ó. Dá uma olhada ali, ó. É assim que é feita a passagem. Dá uma olhada aí na sua esquerda nesse robozinho. É um robô que ele vai no fundo do mar, ele cava um buraco no chão e coloca o cabo em terra. E esse cabo fica lá no fundo do mar fazendo a comunicação do... Pô, o Netflix aí só tá hoje por causa dessa parada, meu amigo. Então assim que funciona a brincadeira. O robozinho é esse aí, ó. Só pra você ter noção. Esse robozinho é o robozinho que faz a instalação de fibra. É uma foto mais antiga, se eu não me engano essa foto é de 2017, mas dá pra você ter noção. Esse robozinho é do tamanho da Fiat 147. É um pouquinho menor que uma Fiat 147, quem é velho vai saber qual é. O que acontece? Eu contava pros meus alunos, eles falavam assim, pô, Fredo, eu falava pra eles que o tubarão comia os cabos, eu achava que era mentira. Eu dava aula pra Telecom pro pessoal da 8, isso é mentira, esse professor não sabe nada. Eu comecei a dar aula novo na época, acho que esse moleque novo aí não sabe nem o que tá falando. Eu contava, os caras não acreditavam. Então eu comecei a montar slide com vídeo. Tem um vídeo de 2013 que ele mostra um tubarão, é um robô de reparo da Google. O robô da Google tava indo fazer algum reparo em alguma parte do cabeamento, e o tubarãozinho, ó, ele tava de boa, foi andando ali, pá, mordeu o cabo de fibra. Isso até os anos 80, até 84, 89, o cabo não tinha tanta blindagem. Então se um tubarãozinho desse mordesse o cabo, você perdia o cabo. Um cabo desse é 2 trilhões, é muito dinheiro. Então eles começaram a botar blindagem no cabo para evitar do tubarão dar uma
dar uma cortada no bagulho, entendeu? Hoje em dia tem muita blindagem. Se você não tiver o que fazer, você pode entrar nesse site chamado Submarine Cable Map, que esse site ele mostra todos os cabos que existem no mundo hoje que são completamente submarinos. Todos esses que estão aparecendo na tela são cabos submarinos. A gente tem em torno de 406 cabos submarinos hoje, que são os cabos que fazem a comunicação geral de todo mundo, no mundo todo, através dos oceanos enterrado no chãozinho. Qual é o maior índice de quebra de um cabo desse? Tubarão não é mais, porque a gente já viu que tem blindagem, ele mordeu, não fez nada, mas âncora de navio normalmente costuma quebrar e às vezes submarino. Eles acabam estragando os cabos, mas aí dá pra fazer reparo, em alguns casos perde o cabo, né? Não tem muito o que fazer, mas esse site é muito legal, você tem como dar zoom, você tem como ver o nome de cada operadora que usa o cabo, você consegue ver a quantidade de dados que passa, tem cabo aí de 450 tera de velocidade de transmissão, cara, é um absurdo de velocidade, mas tem que ter muito dinheiro pra passar. Então tem assim, ó, os IPs eles são separados por localidade, então cada localidade, tá vendo esse mapinha que tá aparecendo na tela? Eu tenho uma cor pra cada região, a ICANN manda em todos, e cada lugarzinho desse daqui vai ter um órgão responsável. No caso da gente aqui no Brasil, é a LACNIC. A LACNIC ela é responsável pela América Latina inteira. Quem é responsável pelo Brasil, vocês podem pesquisar na internet aí, que é a NIC-BR. A NIC-BR é o órgão que é responsável pela internet no Brasil. Ela que distribui IP, ela que vai fazer as divisões por localidade, ela que leiloa, tudo. Quer dizer, quem leiloa é a Anatel, é diferente, né? A Anatel é responsável legal e a NIC-BR é de tecnologia. Mas se você quiser dar uma olhada, tem um canal da NIC-BR, você pode entrar no YouTube e ver o canal da NIC-BR depois. Tem palestra direta, tem conferência dos gestores da internet, você consegue ver como é que funciona o IPv6, tem aula de IPv6, tem um monte de coisa muito legal pra você estudar. Você que gosta de redes, é bem legal o canal da NIC-BR. Valeu, Geração Geek. Então vamos lá. O Google. Agora vai começar o bagulho aí que você tá querendo. Tá quase. O Google funciona assim. Todo mundo conhece o Google, todo mundo sabe essa parada maneira que é essa ferramenta de internet. Se eu ajeitar meu cabelinho... Quem conhece o Marcelinho? Bota aí se você conhece o Marcelinho. Como é que funciona o Google, gente? A gente tá falando várias coisas agora, a gente tá conversando sobre internet, a gente tá conversando sobre Netflix. O Google funciona assim, se você não entende como é que funciona o Google hoje, eu vou te explicar pra você saber. O Google é uma ferramenta de busca, simples. O que o Google vende? O Google, ele vende pesquisa. Então, eu quero que meu site apareça primeiro. Eu vou pagar para que o Google bote meu site primeiro. Então eu pago por cliques. Eu quero que meu site seja 500 cliques o primeiro. Então eles fazem lá o sistema deles de busca e tal, e você paga para o seu site aparecer primeiro. Quanto mais buscada for essa palavra que você quer, que é vinculada ao seu site, maior é o valor que você paga para o Google. É basicamente isso. Tem mais outros pormenores, mas não tem por que a gente entender. Só que o Google é o seguinte, já deve ter acontecido com você, você chegou hoje, falei de fibra ótica. Aí você vai lá e, sei lá, falei de celular. Você pesquisa sobre celular. Já reparou que quando você abre o Facebook vai aparecer página de celular para você curtir? Aparece assim, submarino para você, aparece sugestão do ladinho para você curtir. Você, o que é isso? Ele tá vendo o que eu tô falando? Ele tá vendo sim. Como é que funciona o Google? O Google funciona da seguinte forma. Quando você digita um conteúdo lá, ele entende, ele acha que é uma intenção de compra. Então se você digitou alguma coisa no Google, automaticamente ele acha que você quer comprar. E o que ele fala para você? Ele fala assim, olha, ele fala pra você não, ele fala pro mundo todo, menos pra você. Ele fala assim, ó, se esse cara pesquisou celular, é porque ele quer comprar um celular. Se ele quer comprar um celular, manda publicidade de celular pra ele até ele morrer. Por isso que fica aparecendo publicidade para você o tempo todo. Em Facebook, fica aparecendo publicidade o tempo todo do ladinho para você. É porque o Google, na hora que você busca, na hora que você instala o navegador da Google, ele fala assim, olha, vou ler tudo que você faz e vou mandar publicidade direcionada para você, tá ok? Aí você fala assim, ah, tá ok, pode mandar que tá tranquilo. E vou falar mais, tá? Meninas e meninos e pessoas maravilhosas. Vocês, vamos lá pra você ficar triste. Você tá com o celular e agora assistindo a aula, correto? Você tá com o seu celular do seu lado agora assistindo a palestra. O Facebook ouve o tempo todo. Quando você instala o Messenger do Facebook, o aplicativo do Facebook, ele pede permissão para usar o seu microfone e sua câmera. Isso é porque ele ouve você o tempo todo. Então, enquanto a gente está conversando aqui na palestra, tudo que a minha voz está falando, o meu celular está captando e ele vai mandar publicidade de acordo com os assuntos que a gente fala. Então, você que do nada aparece uma publicidade de alguma coisa no seu celular, é porque o seu celular ouve o tempo todo. Alfredo, se eu for pro banheiro com o celular, a câmera tá gravando? Então, não sei o que você faz com o celular no banheiro.
mas com certeza tá todo mundo vendo. Só isso que eu te digo. E se fizer barulho, melhor ainda, que tem áudio também, tá? Só pra ficar aquela parada maneira pra você poder saber. Então acontece direto. Seu celular ouve tudo que você fala, Google ouve tudo que você fala porque tem o Google Now, a Siri ouve tudo que você fala, a Cortana ouve tudo que você fala e fica gravando o tempo todo. Os computadores também tem assim, o Windows também tem isso. Então tudo que você fala no computador tá sendo gravado e tá sendo enviado pra alguém. Então não se preocupe, fico muito contente que todo mundo tá saindo da sua vida aí e é isso, meu amigo, é isso. E só uma dica melhor pra você entender. Alfredo, mas eu vi uma reportagem no ano passado que falou assim, o Facebook caguetou geral e o Facebook falou assim, olha, não são todos os dados que são vistos, não. De todos os dados das pessoas, 98% é computador e 2% é ser humano. Então, assim, tem 2% de profissionais que trabalham na Amazon, Facebook e Google que estão vendo os seus dados. Então, tu tirou foto dos peitinhos, mandou os peitinhos pra namorada? Então, pro namorado, pra namorada, não sei. O que aconteceu? O Facebook tá vendo. E pode ser que tenha um cara lá vendo a sua fotinha dos peitinhos. Porque o grande lance é que, assim, 98% é robô, 2% é ser humano. Eu tô em qual desses dois? Eu tô no ser humano feioso ou tô no robô? Então todas as empresas estão pegando nossos dados e monitorando. Meninos e meninas, fiquem espertos. Eu vou te dar uma dica, tá, meninas? Pra você saber o que o seu namorado marido tá fazendo. Se o seu namorado marido estiver vendo, você não deixa ele ouvir essa parte agora, tá? Que é o seguinte. Você chega pro... Eu vou falar primeiro dos alunos. Teve um aluno que chegou pra mim uma vez, ele falou assim, Alfredo, meu computador tá com vírus. Aí eu falei assim, por que tá com vírus? Alfredo, do nada, fica abrindo um site pornô lá, e eu nem entro em site pornô. A minha mulher viu, achou que era eu, botei a culpa no meu filho. Aí eu falei, cara, só pra você entender, se você for uma vez lá no Google, você vai no Google assim, ó, e digita aquele site de vidraçaria bacana, o Xvidro. Conhece o Xvidro? Que eu tô lá no Xvidro. Então, você abre o site de vidraçaria, digitou uma vez no navegador, automaticamente o Google fala assim, olha, se esse cara abriu esse site é porque ele gosta de ver esse tipo de conteúdo. Mande publicidade pra ele até cansar. E é a hora que vai começar a aparecer um monte de coisa pra você. Ah, Alfredo, mas eu não vi nenhum site de conteúdo adulto. Então, você viu. Não vem mentir pra mim que não. Ah, Alfredo, mas eu usei a janela anônima. Adiantou alguma coisa? Não. Não vai ficar salvo histórico no seu computador. Mas o Google sabe que você viu o conteúdo e ele vai começar a sugerir esse conteúdo pra você. Ele tá monitorando você o tempo todo. Então, meninas, fiquem espertos. Chega pro Amorzinho e fala assim, Amorzinho, faz um negócio aqui rapidinho pra mim, Amorzinho. Vai ali no Facebook e abre o seu Facebook, sabe? Não, você quer me acessar? Não, Amorzinho. Só abre o Facebook que eu quero ver o negócio. Se tu abrir o Facebook do Amorzinho e você vê ali que do ladinho direito aparece assim, conheça garotas na noite carioca, par perfeito, alguma parada assim, tava vendo conteúdo adulto, com certeza. Por quê? O Facebook ele tem um perfil muito descritivo. Por que é descritivo? Você pode botar se é relacionamento sério, relacionamento aberto, se é homossexual, bissexual, heterossexual, se você tem filho, tudo isso, casado, solteiro, porque ele vai mandar coisas direcionadas pro seu perfil. Se você tá em relacionamento sério ou você tá casado, nunca vai sugerir par perfeito pra você. Só que se você for no Google e pesquisar coisa de conteúdo adulto, o que o Facebook vai falar? O Google vai falar assim, olha só, Facebook, esse maluco aqui ele tá casado, mas ele tá vendo um negócio aqui que... Então, entendeu? Aí o Facebook vai começar a sugerir coisas assim pra você, que é com base na sua navegação. Então, meninas, olhou o bagulho do namoradinho, tá aparecendo par perfeito, já sabe que ele tava vendo conteúdo adulto sem você. Se ele visse com você, tava tranquilo. E assim, o conteúdo do Facebook é tão descritivo que, só pra vocês terem noção, eu tinha uma namorada ano passado. Aí ela terminou comigo. Aí, pô, eu tava triste, pô, terminou comigo. Aí, o que foi? O nome da diaba é Débora. Aí, fui lá, olhei a parada, pá, de boa. Quando eu tirei o relacionamento sério do Facebook, o Facebook perguntou pra mim, olha só, eu tinha terminado, tava triste, a mina terminou comigo, tava triste. Fui tirar o relacionamento sério, o Facebook perguntou assim, por que você terminou com a Débora? Por que você tá me perguntando isso, cara? Aí ele perguntou assim, por que você terminou com a Débora? Você ainda quer ver alguma coisa de Débora? Você quer mostrar alguma coisa? Você quer que suas publicações sejam omitidas, mas que ela possa ver só ali no tempo? Eu falei, meu Deus, só deixa eu terminar com ela, eu tô triste, cara. Aí ele foi e faz essas perguntas. Porque com base no que você escolhe, ele vai mandar a publicidade pra você ou vai escolher o que você faça. Então eu tive que preencher um formulário pra terminar a porca do namoro. Porque eu botei lá e ele foi perguntando vários bagulhos. É bem bizarro? É. Mas é assim que funciona a brincadeira, beleza? Eu vou mostrar um pedaço do que tá no FaceApp. Eu peguei a tradução, né? Porque o termo de uso é grandão. Mas é assim, ó. Mas vamos lá, olha só o que tem no FaceApp. Dá uma olhada no que tá acontecendo com seus dados. Você que gosta de tirar fotinha lá, ó. Usamos ferramentas de análise de terceiros para nos ajudar a medir o tráfego e as tendências de uso do serviço. Até aí, ok.
Essas ferramentas reúnem informações enviadas pelo seu dispositivo quando você instala o Face App ou pelo nosso serviço, incluindo as páginas web que você visita, ou o cara da vidraçaria aí, ó, você não pega, os addons que você instala, os outros aplicativos e outras informações que nos ajudem a melhorar o serviço. Então ele coleta todos os seus dados para poder pegar as coisas. Reunimos e usamos esta informação analítica juntamente com informações analíticas de outros utilizadores. Então ele não pega só os seus dados, ele pega os seus dados de todo mundo que está usando o aplicativo para que não possa ser usada para identificar qualquer utilizador individual em particular. Eles falam que é isso, mas eles sabem que é você porque eles mandam publicidade direcionada para você. E tem outra coisa aqui, para ficar melhor. Os usuários disponibilizam o uso quando você bota uma foto no Face App, quando você bota os seus dados, quando você instala o Face App, ele pega todos os seus dados. Olha só. E quando ele pega todos os dados, olha o que ele pode fazer com os seus dados. Ele pode usar seus dados perpetuamente, ele pode usar, é irrevogável, quer dizer que depois que você passou os dados para ele, você nunca mais pode pegar de volta. Irrestrito, quer dizer que eles podem fazer o que quiser com seus dados. Livre de royalties. O que é livre de royalties? O que é livre de royalties? Quer dizer que ele pode pegar os seus dados, ele pode fazer o que ele quiser e você não ganha nada. É isso que ele está dizendo ali, ó. E você aceitou quando você instalou o aplicativo. Viu porque você tinha que ter lido? Bobo. E ele fala assim mais, ó, daquela completada. Que podem ser reproduzidos, modificados e distribuídos em outras empresas sem a necessidade de permissão. Então ele pode pegar a sua foto. Eles falaram que a foto não. Eles mudaram o termo de uso agora, né? Porque deu problema ano passado, 2018. Não foi ano passado, né? 2018. E deu problema agora de novo. Eles falaram, não, a gente mudou. A sua foto some em 48 horas. Mas os seus dados não. E eu posso fazer o que ele quiser. E tá escrito no contrato, ó. Que pode ser modificado e distribuído a outras empresas. E você não pode fazer nada. Você autorizou com o que você faz. Pelo amor de Deus, tá? Não faça as coisas nas internets. Então vamos lá pro próximo. E essa menina aí, ó. Dá uma olhada nesse vídeo enquanto eu bebo água. Ó. Eu vou até botar o áudio pra você ouvir. Eu vou até ligar o áudio aqui. Deixa eu até pausar a música. Ouve o áudio dessa menina, desse vídeo, ó. Esse vídeo é legal. É um vídeo maneiro, é um vídeo bacana. Eu vou voltar aqui pra você ouvir o vídeo, ó. Ouça. Ouva. Mulher, já vai 1 minuto e meio Priscila dançando. Vira, Pri, pra cá, Pri. Olha só, o que essa menina tá fazendo? Alfredo, nada demais. Ela tá expressando a vontade dela de dançar. Vou te dizer todos os agravantes pra você entender como é que funciona a vida hoje, 2020. Essa menina, ela está com o uniforme do lugar onde ela trabalha. Ela está, durante o expediente de trabalho, dentro do ambiente de trabalho, dançando, gravou um vídeo, colocou no YouTube e falou assim, vai dar nada não. É de boa, vai dar nada, eu boto e tá tranquilo. E foi mandado embora. Demissão por justa causa. E o detalhe, caso aconteceu no Hospital Regional Trauma de Campina Grande, além da enfermeira dançarina, os 3 técnicos que estavam falando, 1 hora e meia, 1 minuto e meio dançando, também foram mandados embora por justa causa. Não pode. Você não pode publicar essas coisas, você não pode fazer isso. E ela foi mandada embora por justa causa por conta desse videozinho e todo mundo que tava dançando. Porque o vídeo é maior, acho que tem 5 minutos. Eu cortei um pedacinho e botei e fica assim, vai, dança mais, não sei o quê. Tem até uma tiazinha que entra, abre a porta e fala assim, e aí volta. Não pode. Um amigo falou o seguinte ali, Alfredo, e opinião política? A opinião política é sua opinião. Não bota no Facebook, nem no Twitter, nem no Instagram, nem em lugar nenhum. Alfredo, mas eu quero falar. Fala pra sua mãe, fala pro seu pai, fala pro seu amigo, mas não coloque em rede social. O que as empresas estão fazendo hoje, em 2020? Elas olham o perfil em rede social. O que as empresas estão fazendo? Elas estão vendo lá que você apoia um político, apoia outro, você vai contra um, vai contra outro, eles acabam não te contratando. Eles vão falar assim pra você, olha, a gente entra em contato depois e nunca entra. Porque ele sabe que você é apegado à política de alguma forma. Alfredo, mas isso é discriminação. Não importa, cara. A empresa faz isso, ela só não te fala, ela faz. Então o ideal é que você não publique nada na sua rede social. Nada. Coisas do dia a dia, bobeirinha. Se você publicar bebendo muito, se você publicar em balada, se você publicar bagulho de político, bagulho de religião, as empresas analisam e não chamam você. Eu não concordo. Não importa. É o que as empresas estão fazendo, eu só tô te dizendo o que acontece. Por isso que às vezes você faz uma entrevista muito boa, o cara dá uma googlada no seu nome e você não consegue, beleza? Verdade, espero que tenham gostado da palestra que eu fiz com muito carinho. Eu preparei hoje as paradas, escolhi o que eu queria mostrar ou não. Tem coisa que eu queria mostrar, mas não ia dar tempo. Teve coisa que eu mostrei que era muito legal, então espero que vocês tenham gostado, beleza? Verdade. Propaguem a palavra da informação e da disseminação de coisas boas. A gente está aí tentando fazer as pessoas aprenderem mais, para serem mais inteligentes
e o mundo ser mais melhor de bom. Olha só que eu sou uma pessoa muito boa. Eu não só passo álcool em gel no mamilo, eu sou uma pessoa inteligente às vezes. Poderia ser mais? Poderia, mas não dá, né? Valeu mesmo, obrigado a todos. E falem aí, ó, assisti uma palestra bacana de um cara aí e vai que alguém quer assistir de novo. Se vocês conseguirem outro lugar, outro evento, a gente faz uma de Deep Web. Se conseguir, a gente faz essa de novo, com mais coisa e coisa diferente do que a gente viu hoje, tá beleza? Abraço, sobe uma live no Insta pra fofocar e acabou. Valeu. R$2.